Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Meu nome é Fabrício, sou professor de Física e hoje na nossa aula nós vamos falar da força de resistência do ar. Bom, senhores, a força de resistência do ar ela é uma força que vai com a velocidade, ela depende do valor da velocidade, tá? Dependendo do valor da velocidade, ela vai com o quadrado da velocidade. Tá? Então, para baixas velocidades, a força de resistência do ar ela é muito pequena. Tá? Para elevadas velocidades, a força de resistência do ar é uma força muito grande. Ok? E ela também vai depender de um outro fator, né, que depende da aerodinâmica do corpo, da área da seção transversal, né, com relação à direção da velocidade, né, ou melhor, em outras palavras, da área de contato com o ar. Né, ela depende também de propriedades do ar, né, como densidade, temperatura, esse tipo de coisa. Então é uma força assim que para a gente calcular mesmo, né, o valor exato dela é uma força que dá um pouco de trabalho. Bom, por isso que aqui no ensino médio a gente tenta simplificar as coisas para a gente trabalhar com a resistência do ar, ok? Então olha só, vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma bolinha, tá? Uma pedrinha aí, pode ser, e ela foi abandonada nesse instante aqui, tá? Então, no tempo inicial aqui igual a zero, tá? A velocidade dela é zero, foi abandonada. Quais são as forças que atuam nessa pedrinha, hein? Nós temos a força-peso, tá? Força-peso e só. Só tem essa, né? Por enquanto. Porque nesse instante, como a pedrinha foi abandonada, a velocidade dela, por ser zero, a resistência do ar ela também é zero. Ela vai com a velocidade, então se não tem velocidade, não tem resistência do ar. Tá? E aí, se a única força que atua na pedrinha é a força-peso, né, a força resultante, tá? Eu vou usar R minúsculo aqui para resistência do ar e R maiúsculo para resultante, ok? Não confunda não. Então, a força resultante aqui vai ser o próprio peso. Por causa disso, a aceleração ela vai ser igual da gravidade. Né? Isso no início aí, tá? Que foi abandonada a nossa pedrinha. Repare que quando um corpo, né, em queda, ele mantém a aceleração da gravidade na queda, isso é queda livre. Tá? Livre significa livre de influência do ar, tá? Livre de resistência do ar. Tá? Aqui nós estamos analisando uma queda com a resistência do ar, ok? Então, pelo corpo, né, ele ter uma aceleração que é igual da gravidade, ele começa a cair, tá? A velocidade dele vai aumentando, ok? Então vamos pegar aqui um outro instante aqui. Nossa pedrinha agora está aqui embaixo, tá? Mas vamos considerar que passou um intervalo curto de tempo, tá bom? Ou seja, não deu tempo ainda da velocidade da pedrinha aumentar muito, tá? Então, quais são as forças que atuam nela? Peso, do mesmo jeito, né? O peso é a massa vezes gravidade. Então, o peso ele não foi alterado, permanece o mesmo, né? Só que agora, nesse instante, como a pedrinha ela tem velocidade, né? A velocidade ela é diferente de zero, a força de resistência do ar ela também não é zero, ok? E a resistência do ar ela é sempre contrária ao sentido da velocidade, tá? Então aqui vai aparecer na nossa pedrinha uma força para cima, né, que é a resistência do ar, tá bom? Em oposição à velocidade da nossa pedrinha. Agora, a força resultante, né, sobre a nossa pedrinha não é mais o peso, né? Essa força resultante vai ser o peso menos a força de resistência do ar, né? A diferença entre elas, que é claro vai ser menor do que antes, né? Agora antes a resistência, a resultante era igual ao peso e agora a resultante é o peso menos a resistência do ar. Então ela diminuiu, concorda comigo? Por causa disso, a aceleração de queda da pedrinha também vai reduzir.
Ela vai ser menor agora do que a da gravidade, tá bom? Mas ainda ela é maior que zero, né? Ela ainda vai fazer com que a velocidade da pedrinha ela vai ter que aumentar, certo? Então, se a gente pegar num próximo instante aqui, o que aconteceu, né? Do instante 2 para o 3? A velocidade da pedrinha continuou aumentando, né? Porque a aceleração, ela, apesar de ser menor da gravidade, ela ainda existe, né? E como a velocidade ela aumentou, a resistência do ar ela também tem que aumentar, já que a resistência do ar ela vai com o quadrado da velocidade, né? Dependendo do módulo da velocidade, tá? Para velocidades mais baixas, ela vai com a velocidade, tá? Não é com o quadrado, não. Então, olha só, no instante 3 aqui, nós temos, né, a força-peso, que é a mesma, não vai mudar, mas a resistência do ar de 2 para 3, né, ela foi aumentando, e ela aumenta até igualar com a força-peso. Quando essas forças elas se igualam, a força resultante passa a ser quanto, senhores? Zero, já que o peso é igual à resistência do ar e elas têm sentidos contrários, né? Se a resultante é zero, a aceleração, né, pela segunda lei de Newton, galera, vale quanto? Vale zero também. E se não tem aceleração, o que vai acontecer com a velocidade, hein? Ela vai ser constante. A pedrinha vai passar a cair com velocidade constante, né? Então, tudo que é abandonado, considerando a resistência do ar, tá? A velocidade aumenta, depois fica constante. Quando a velocidade fica constante, a gente chama essa velocidade terminal de queda, tá? Essa velocidade, obviamente, ela vai depender aí, né, do peso da resistência do ar, né? E a resistência do ar depende do próprio corpo, né? Como a área de contato, a aerodinâmica dele, né? E do ar também, tá? Mas todas as coisas vão atingir uma velocidade terminal. Claro, se der tempo, né, dela atingir, porque se for uma distância, uma altura muito curta, aí não vai dar tempo, certo? Então, por exemplo, a chuva, né, a distância entre as gotinhas, elas são iguais, né, porque a velocidade constante com que as gotinhas elas vão cair, ok? Agora, uma situação interessante para a gente discutir aqui é quando um paraquedista, né, ele abre o paraquedas. Olha só, o que acontece, hein? O cara tá lá caindo com uma velocidade bem elevada, né? A velocidade terminal de uma pessoa caindo, né? Ela é bem maior do que com paraquedas, obviamente, né? Então a pessoa está em alta velocidade aí caindo, tá? Velocidade constante, ela já atingiu a velocidade terminal de queda dela. De repente a pessoa vai lá e abre o paraquedas. Olha só como ficou bonito o meu paraquedas, hein? Quando essa pessoa abre o paraquedas, o que acontece? A aerodinâmica mudou completamente, né? A área de contato dela ficou muito grande, tá? A aerodinâmica, senhores, quanto o formato do corpo, quanto mais próximo de uma gota d'água, melhor a aerodinâmica do corpo, né? Você pode observar aí que os automóveis que tentam melhorar a aerodinâmica, eles tentam aproximar, né, de uma gota d'água, né? Igual o capacete de um ciclista, por exemplo, né? Ele tem aquela cauda lá atrás lá que está tentando aproximar do formato de uma gota d'água para melhorar a aerodinâmica, né? Então, quando esse cara abre paraquedas, a área de contato, né, a área com a seção transversal aí da direção da velocidade aumentou muito, e aí a resistência do ar ela vai aumentar muito. Antes de abrir o paraquedas, a resistência do ar era igual ao peso do paraquedista, e quando ele abre, ela vai aumentar bastante, né? Então, está aqui o peso do paraquedista, né? E vai aparecer aqui a resistência do ar. Só que na hora que ele abre paraquedas, essa resistência do ar ela é muito grande. Força de resistência do ar, né? Maior do que o peso do cara, né? Ela aumentou porque a área de contato aumentou muito, né? E aí talvez, né, você pode pensar assim, professor, por isso que sobe, né? Quando abre o paraquedas vai subir. Não, gente, não sobe não.
Gente, se o cara abrisse paraquedas e começasse a subir, seria muito pior do que ele simplesmente bater no chão. Concorda comigo? Porque se ele bate no chão, a velocidade do cara vai reduzir bruscamente, né? Mas se ele subir, você imagina a variação da velocidade do cara. Ele vai morrer. Então, quando abre o paraquedas, a pessoa tem que continuar caindo. Ela não pode subir, não, tá bom? Senão ela morre, beleza? Mas por que quando a gente vê, né, uma filmagem, então quando a gente pula mesmo de paraquedas e a pessoa ao lado ela abre o paraquedas, a gente vê ela subindo. Por quê? Isso é porque a velocidade dela reduz, né? Então o observador, a velocidade dele vai ser maior do que a pessoa que abriu o paraquedas, então você tem a impressão de que ela sobe, mas não sobe não, tá, gente? Ela vai continuar caindo, tá bom? Então, como a resistência do ar ela se tornou maior do que o peso, né? O que acontece? A aceleração agora ela é para cima e a velocidade para baixo. Qual a consequência disso? A velocidade ela vai reduzir, né? A velocidade vai reduzindo porque a aceleração está contrária à velocidade. E aí, como a velocidade reduz, a resistência do ar aqui, ó, também vai reduzir. Então, em um próximo instante, né? Deixa eu pegar aqui o meu... Opa, não é isso que eu queria, não. Vou pegar aqui o meu desenho. Então, num próximo instante, vou colocar nosso paraquedista aqui agora, ó, né? Nesse próximo instante, a resistência do ar ela vai reduzir. Por quê? Porque a velocidade do cara reduziu, né? Então a velocidade vai diminuindo, a resistência do ar também. Aquela outra história, né? Aquela que a gente estava falando aqui atrás. Então a resistência do ar ela vai reduzindo, 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 até igualar com o peso de novo. Quando iguala com o peso de novo, o que acontece? A força resultante novamente vai ser zero e a pessoa vai cair com velocidade constante, que será menor, bem menor, né, do que quando a pessoa estava com a velocidade terminal pulando sem o paraquedas, ok? Essa velocidade aí, ela vai em torno aí, né, de uns 20, 30 km por hora para a pessoa conseguir aterrissar em segurança, ok? Muito bem. Então vamos fazer uma questão. Aqui uma questão simples, né? Um paraquedista salta de um avião e cai até sua velocidade de queda se tornar constante, né? Quando torna constante é porque a resistência do ar igualou com o peso da pessoa. Podemos afirmar que a força total, vamos falar da força resultante, né? Atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante bom, muito simples, né, galera? Velocidade constante pela segunda lei de Newton significa aceleração zero. E se a aceleração é zero, é porque a força resultante ela é zero, ok? Então, podemos afirmar que a força resultante vai ser o quê? Nula, né? Porque a pessoa está caindo com velocidade constante, tá? Isso é uma questão bem simples, legal? Agora vamos a uma questão que dá um pouco mais de trabalho aqui, uma questão do Enem, uma questão muito legal, olha só. É um dia sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então repare que ele quer o gráfico aqui da força resultante, viu, senhores? Não é a resistência do ar, não, tá bom? Então olha só, é o gráfico que representa essa historinha aqui, né, do paraquedas, né? Quando a pessoa, né, ela está caindo, né, então de 0 até TA é a pessoa pulando aí sem abrir o paraquedas, né? Porque ela fala que abre aqui, ó, paraquedas é aberto no instante TA. Então antes de TA ele ainda está sem paraquedas, né? Então quando a pessoa, assim que ela salta do avião, a força resultante dela é o peso, né? Por isso a velocidade vai aumentando, a aceleração vai ser inicialmente igual da gravidade, mas
logo depois já vai reduzir, né? Então vai aparecer a resistência do ar, que vai fazer a força resultante sobre a pessoa reduzir, ok? Então aí a gente já consegue eliminar aqui, por exemplo, os gráficos C e E, né? Porque eles estão mostrando que de 0 até A força resultante está aumentando. Não, ela vai reduzir, né? Porque a resistência do ar vai aumentar. Então a resultante vai diminuir, ok? Porque vai ser o peso menos a resistência do ar, tá bom? Então agora a gente já eliminou essas duas aí. Olha só. Então ela vai reduzindo, né, a resultante até zero, né, que seria aqui no meu desenho, né, o instante 3 aqui, ó, a resultante ela vai até zero, ok? Então a gente mantém aí A, B e D, né, porque ela foi reduzindo até zero. Quando essa pessoa abre o paraquedas, galera, o que acontece? Antes, a força resultante ela era para baixo, né? Porque o peso era maior, né? Quando a pessoa abre paraquedas, a resultante vai para cima, né? Porque a resistência do ar fica maior do que o peso. Então inverte o sentido, né? Como o sentido inverteu e o que define, né, o sentido é o sinal, né? Se a resultante antes ela era positiva, agora ela tem que passar a ser negativa. Concorda comigo? Então aqui a gente já elimina o D, né? Então a resultante aqui ela vai ser negativa, mas ela não começa no zero, né? Porque quando a pessoa paraquedas no instante de ar, a resistência do ar é muito maior do que o peso, né? Então a resultante aí ela vai ser máxima, né? E negativa, ok? Então a gente vai aqui para o item B, né? Olha lá, ó, a resultante está sendo máxima e negativa, e a partir daí, o que acontece? A resistência do ar ela vai diminuindo, porque a velocidade está reduzindo, né? Está reduzindo porque a resistência do ar é maior do que o peso, né? Então a aceleração é para cima, a velocidade vai reduzindo, então a resistência do ar também vai reduzindo. Agora, se a resistência do ar ela vai reduzindo, a resultante também vai o quê? Reduzir, né? Porque a resultante é a resistência do ar menos o peso. Então a resultante vai reduzindo, reduzindo até novamente a ser zero aqui, né? Ó, força resultante igual a zero, porque a pessoa passa a cair com velocidade constante, ok? Então, resposta letra B, uma questão, né, bem interessante aí de gráfico, ok? Bom, então foi isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!